A ressurreição de Cristo é o acontecimento central do cristianismo. Verdade fundamental que se deve reafirmar com vigor em todos os tempos. Disse São Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste domingo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, Jesus ressuscitado se apresenta no meio dos discípulos, os quais, dominados pelo espanto e cheios de temor, julgavam ver um espírito. Escreve assim o romano Guardini: o Senhor mudou, já não vive como antes. A sua existência, a sua vida inteira, o destino atravessado, a sua paixão e a sua morte. Tudo é realidade. Ainda que mudada, é sempre realidade tangível, visto que a ressurreição não cancela os sinais da crucificação. Jesus mostra aos apóstolos as mãos e os pés, e para os convencer, pede até algo para comer. Então os discípulos deram-lhe um pedaço de peixe assado, e tomando-o, comeu diante deles. Para São Gregório Magno, o peixe assado nada mais é do que a paixão de Jesus, mediador entre Deus e os homens. Com efeito, ele se dignou esconder-se nas águas do gênero humano. Aceitou ser apertado com o laço estreito da nossa morte e foi, com que posto no fogo, pelas dores que sofreu no momento da paixão. São Lucas narra como os 2 discípulos de Emaús, depois de terem reconhecido Jesus ao partir o pão, se dirigiram cheios de alegria a Jerusalém para informar os outros a respeito do que tinha acontecido. E precisamente quando estavam a falar, o próprio Senhor
se fez presente, mostrando as mãos e os pés com os sinais da paixão. Diante da admiração incrédula dos apóstolos, Jesus pediu o peixe assado e comeu diante deles. Cristo vai ao encontro deles para fortalecer-lhes a fé e dizer-lhes: Vós sois as testemunhas destas coisas. O Salvador nos garante a sua presença real entre nós, por meio da palavra e da Eucaristia. Assim como os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão, também encontramos o Senhor na celebração eucarística. A Eucaristia, lugar privilegiado onde a Igreja reconhece o autor da vida, é a fração do pão, como é chamada nos Atos dos Apóstolos. Nela, mediante a fé, entramos em comunhão com Cristo, que é altar, vítima e sacerdote, e está em meio de nós. Nos reunimos em sua volta para fazer memória de suas palavras e dos acontecimentos contidos na Escritura. Revivemos a sua paixão, morte e ressurreição. Celebrando a Eucaristia, nos comunicamos com Cristo, vítima e expiação, e dele obtemos perdão e vida. A Eucaristia é a herança perpétua, viva que o Senhor nos deixou no sacramento do seu corpo e do seu sangue, que devemos constantemente reconsiderar e aprofundar para que, como afirmava o Papa São João Paulo VI, possa imprimir a sua inexorável eficácia sobre todos os dias da nossa vida mortal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um domingo abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.